Eu já chamei vocês antes de dar a enquete para quando o Renato me xingar, vocês acompanharem esse xingamento. Porque a nossa enquete de hoje é a seguinte: qual time será mais marcante a partir de amanhã? O Flamengo do Jorge Jesus, o Palmeiras do Abel ou o Fluminense do Diniz? Pode xingar, Renato. A única chance que o Fluminense do Diniz tem de ganhar com justiça essa enquete é se ele derrotar o City. Porque nem o Flamengo do Jesus derrotou o Liverpool, nem o Palmeiras do Abel derrotou o Chelsea, né? Então, a única chance que ele tem é isso, porque, como time, normalmente, ele não tem a menor chance. Agora, se ele competisse, por exemplo, com a seleção de Master do Luciano do Vale, aquele time sub-40, aí ele tinha condição de ser eleito alguma coisa. Gente, vamos falar, já vou logo arrebentar logo com a boca do balão. É o seguinte, minha gente, não tem essa discussão. Qual time ganhou Libertadores e Brasileiro no mesmo ano? Só um ganhou. Qual foi? Acabou a discussão. Vamos para outro assunto. Não, realmente, vou passar os números só para a gente lembrar. O Flamengo do Jesus só perdeu 5 jogos entre 2019 e 2020. Foi campeão brasileiro. Não. Perdeu 4 jogos e ganhou 5 títulos. 4 jogos? Eu vou confirmar aqui rapidinho enquanto isso. É justamente o slogan. Muita sobra, Libertadores, Carioca, Supercopa e Recopa. Opa, entrou o vídeo do Diniz aí. Vazou. Entrou um cara mais invocado que eu aí. Já a gente vai ver essa preleção do Diniz, que tá boa demais, e já a gente vai ao vivo até o Mundial de Clubes, hein? Mas, para continuar a nossa discussão aqui, o Palmeiras do Abel, de 2020 para cá, ganhou 2 Libertadores, 2 Brasileirões, uma Copa do Brasil, 2 Paulistas, uma Recopa e uma Supercopa. Não, mas peraí. Estou dizendo que esse programa já está dirigido, estou dizendo... O Abel é de 2020 a 2023. Não, tem que pegar um ano. Em algum ano, o Palmeiras do Abel ganhou mais títulos que o do Flamengo do Jesus? Não. Já tá conduzido para o lado verde esse programa. Isso é coisa do Danilo e do Rubens. Não tem a menor dúvida disso. Para o lado vermelho, Renato. Dá uma olhada nos 3 aqui. Bota o Fluminense aí. Gente, voltei. Não sei se vocês pararam, mas tinha caído. Só para falar aqui, o Rubão, nosso grande chefe, não o outro Rubão do Corinthians, que também vai ser assunto daqui a pouco por aqui. Então, Renato, foram 5 derrotas. Perdeu por 2-0 para o Emelec, 3-0 para o Bahia, 1-0 para o Liverpool e 1-0 para o Fluminense. Com 5 derrotas, 5 títulos. Não, tá errado. Não é possível, porque a vida inteira, o time do Flamengo perdeu 4 jogos e ganhou 5 títulos. Deve ser até mais uma derrota do Flamengo que vocês inventaram aí. Que é isso. Bom, pelo menos a gente está pondo um fim na Fla-Press, né? Fla-Press é uma mentira. Hoje em dia nós somos minoria. Hoje em dia, principalmente aqui no UOL, é um massacre. É todo mundo torcendo para time paulista. Para com isso. Tem gente aqui falando que nem o Dudu Campos, que tá aqui com a gente sempre. Muito obrigado. Falando que é 4 derrotas mesmo. Mas o Rubão tá contando essas 5 derrotas e 6 títulos, incluindo a Taça Guanabara. Mas, enfim, não, bem, tá errado. Né? Não tem 5 derrotas. Vocês puseram alguma derrota aí que deve ser do Abel. Deve ser do Abel Braga. Não, falando sério, que o Abel era o técnico anterior ao Jorge Jesus. O Jesus Abel já perdeu 4 jogos. Abel Braga. Mas, enfim, o que eu digo é o seguinte, é que se você for comparar o Palmeiras do Abel assim, você tem que botar o Flamengo, de uma maneira geral, aí. Porque aí você vai ter também 2 brasileiros, 2 Libertadores, vai ter a mesma coisa. Entendeu? Você tem que escolher o melhor ano do Abel. Danilo, escolhe o melhor ano do Abel. É que assim, Renato, como teve a pandemia numa parte da passagem do Abel ali também, o Palmeiras acabou ganhando 2 Libertadores no mesmo ano, praticamente, né? Tem essa questão, que eram correspondentes de janeiro de 2020 e novembro de 2021, né? O que vale é a temporada, né, filhinho? Pô, para com isso. Calma. Eu tô explicando aqui a dificuldade que a gente vai ter para usar os critérios. Não estou definindo nada. Tem outra questão também, o Palmeiras ganhou no mesmo ano uma Copa do Brasil e uma Libertadores também. Dá para colocar esse como... Flamengo do Dorival fez isso também.
Então, dá pra gente colocar vários. Assim, a grande questão da comparação sempre é que o Jorge Jesus veio, fez o que fez e deixou o Flamengo a ver navios, sonhando com ele há muito tempo. O Abel Ferreira faz um projeto longínquo e mostrou que não foi por um ano só, né? São 3 anos conquistando. Acho que essa é a grande diferença que a gente tem na comparação entre os dois. Mas tem vários anos aí que você pode pegar. O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no mesmo ano. Teve esse ano agora que foi Brasileirão, Supercopa em cima do Flamengo e o Paulista. Teve o ano da Libertadores em cima do Flamengo. Foi um ano de só, entre aspas, né? Libertadores. Dá pra gente ver, mas é uma comparação bem difícil mesmo. A comparação é simples pelo seguinte, gente. Quem foi o time que jogou o futebol mais encantador? O futebol mais revolucionário para o Brasil? Quem foi o time que realmente encantou todo mundo? O Flamengo. Foi o Flamengo. O Palmeiras do Abel, agora passou um ônibus, está animado hoje aqui. Ouviu, freada de ônibus, está na casa da Domitila, ali pertinho. Mas, enfim, o que eu digo é o seguinte, o Palmeiras do Abel é um timaço, não se discute isso. É uma terceira academia, está na história. Agora, o Flamengo do Jorge Jesus, até agora, pelo menos, não teve paralelo, não teve igual em termos de desempenho, de encantamento e de junção de títulos grandiosos no mesmo tempo. Brasileiro e Libertadores, só o Flamengo. Você pode, se quiser, considerar o Santos do Pelé, mas 60, 61, mas quando tanto o brasileiro como a Libertadores eram competições completamente diferentes. Então, essa enquete é só para me provocar. Perrone, você que veio aqui para dar o juízo final deste programa. Vamos lá, hein? Não, pode falar, tem desculpa. Tem dois jeitos de ver, né? Você pode ver pelo futebol mais bonito, que já tem gente aqui comentando no nosso chat, que realmente no Flamengo ganha, mas um ano é muito pouco para saber se o cara é realmente bom, né? Ou se foi uma conjunção de fatores. Qual que é a sua opinião? Não, então, um ano é muito pouco, mas vamos lá, vamos pegar o regulamento, vamos analisar com o regulamento. A pergunta é, qual time é mais marcante, é isso? É isso. Tá, então vamos lá. Para mim, o mais marcante é o Flamengo do Jesus, porque eu acho que naquele momento ele me marca muito, porque ele trouxe uma série de coisas que até então a gente não estava acostumado a ver no futebol brasileiro, principalmente o cara jogar fora de casa para ganhar, o cara jogar todos os jogos, independentemente da competição, para ganhar, o cara mostrar para todo mundo que dá para ganhar mais de uma competição importante numa temporada, então ele me marca mais. Concordo com você que um ano é muito pouco para você comparar. Se a gente for falar de melhor time, eu ainda fico com o Flamengo também, por meu gosto de ver jogar e tal, eu acabo achando ele um time melhor, um time que produziu apresentações que eu vou me recordar mais, que eu acho um estilo, no meu conceito, um estilo melhor de jogo. Agora, se a gente for pensar no conjunto da obra, o Jesus é pouco tempo de trabalho para você comparar com o Abel. Se for analisar o trabalho que eu conheço hoje do Abel e do Jesus, eu vou falar uma coisa que eu nunca mais vou ser convidado para tomar um uísque na casa do Renato. O meu lugar na mesa de final de ano lá vai ser descartado, vão tirar a minha cadeira. Mas eu acho que no conjunto o Abel, sem dúvida, é melhor que o Jesus, e eu diria muito melhor para mim. Sim, mas o Perrone, tirando o fato que você já foi, a sua cadeira acaba de ser colocada no canil, o problema é o seguinte, você tem que comparar o tempo, claro, concordo com você, por ser mais longevo, você tem um tempo maior para dizer, esse cara aqui ganhou 3 anos seguidos, legal, tá, mas o trabalho do Jesus, conforme você mesmo disse, foi mais brilhante que o do Abel. Porque o Flamengo de 2019 jogou mais bola do que o Palmeiras do Abel. Pega o Flamengo de 2019. Se ele tivesse continuado a jogar aquela bola, o Palmeiras do Abel não teria ganho nada. Teria ficado chupando o dedinho. O Flamengo ia ganhar. Não, eu concordo. E olha aqui, estatísticas. Para você ver como é que o Rubão estava nos boicotando. O Flamengo, sob o comando do Jorge Jesus, jamais perdeu para o Fluminense. As 4 derrotas são Emelec, Bahia, Santos na última rodada e Liverpool.
não jogou, não perdeu para o Fluminense sob o comando do Jorge Jesus. Já viu, senhor? Rubão. Ah, Rubens. Assim, só para completar, deixou aquele coração palmeirense influir na estatística. Eu acho que se a gente bater o recorde de likes, o Rubão podia entrar aqui, né? Para fazer sua defesa. Boa. Não tem defesa. Pode o entrar, Rubão tem que entrar que nem o Sombra do Ratinho, que aparece só o Sombra, é a vozinha dele, assim, para continuar com a cara um mistério. Vai, Perrone, diga lá. Não, só para completar, Renato, é exatamente isso. Se a gente for comparar, respondendo a pergunta, eu fico com o time do Jesus, com o Flamengo do Jesus, nesse recorte. E aí eu dei um pitaco a mais falando a minha opinião sobre os dois, no geral, no que eu conheço do trabalho dos dois. Agora, Danilo, estão falando aqui no nosso chat, o Fábio Barbosa faz a comparação com o tamanho do orçamento. Imagina o Abel com o orçamento do Flamengo. Pois é, a tia Leila é tão pobrinha, né? A tia Leila é tão pobrinha. Que coisa. A diferença aí, a gente põe por baixo aí 300 milhões de reais. Uma diferença normal de um ano do Flamengo para um ano do Palmeiras. É uma diferença bem considerável. 300 milhões de reais é muita coisa para contratar. Então, a gente vai colocar agora, por exemplo, o De La Cruz, que foi contratado aí, vai ser contratado, foi por 16 milhões de dólares, deu 78 milhões de reais. Então, você consegue contratar aí, sei lá, 4 De La Cruz por temporada a mais em relação ao que tem o Palmeiras. É uma diferença boa. O Palmeiras hoje é um dos times mais estruturados financeiramente, mas ainda assim está muito atrás do Flamengo. Então, realmente esse peso pode importar. O Abel, inclusive a torcida do Palmeiras reclama até hoje, né? Fala que o Palmeiras contrata muito bagre e tal. É marcado aí, entre aspas, por comandar esses bagres que a torcida do Palmeiras fala. Enquanto Jesus tinha muitas estrelas que ainda brilham até hoje, algumas delas aí, né? Outras que estão em fim de brilho, saindo, terminando. Mas, enfim, tem uma diferença. Mas eu acho que nessa enquete, para falar que é o mais marcante, dá para falar que o Jorge Jesus é mais marcante, porque foi futebol realmente impressionante. O que eu discuto aqui é que como a gente vai saber a longevidade e tal, o tamanho desse trabalho do Jesus, de 8 meses de muitas vitórias e tal, ele continuaria, não continuaria? Um ano, que 8 meses? Um ano, Danilo, um ano. Não, mas aí eu tiro... falar 8 meses. Ele ganhou estadual, Renato, normalmente. Mas ele ganhou tudo, ele trabalhou um ano e ganhou tudo que disputou. Só isso. O meu ponto é mais esse, assim, o famoso C, né? Aqui o que faz a gente ter essa discussão é o C. Porque senão a gente não teria essa discussão. Mas não sei se porque o Jorge Jesus saiu do Flamengo e não fez mais nada, né? Então eu tenho essa dúvida. Ele só lidera o Sauditão com 7 pontos de vantagem sobre o fenômeno Luiz Castro, que saiu daqui quase que carregado numa liteira de ouro. É o homem que fez o Botafogo ressurgir. Saiu, o Botafogo afundou. Luiz Castro, grande Luiz Castro. Depois, né? Luiz Castro e Cristiano Ronaldo amargam o segundo lugar a 7 pontos do time do Jorge Jesus, sem Neymar. Quem diria que o Sauditão ia ser régua para alguma coisa no futebol brasileiro, hein? Sauditão é régua agora. O Sauditão está lá com grandes treinadores, com grandes jogadores. Por que vocês agora desprezam o Sauditão? O Adriano Adorno pergunta aqui, o Jorge Jesus foi só um ano ou ele tinha consistência para 3 anos de trabalho? Perrone, o que você acha? Se o Jesus continuasse, seria um vitorioso como o Abel? Cara, assim, a gente nunca vai ter a resposta precisa para isso, né? Como disse o Danilo, é o que gera toda a discussão. A comparação entre os dois treinadores, o trabalho deles no Brasil, acaba sendo injusta por causa disso. A gente nunca vai saber até onde o Jesus chegaria. Mas, assim, tentando responder a pergunta, analisando o que foi feito, o potencial, não só o potencial, né? O trabalho que ele realmente entregou, o Jesus, eu imagino que ele continuaria fazendo bons trabalhos. Não sei se seria no mesmo nível do que o Abel fez, mas eu acredito que a tendência era, se ele ficasse, o Flamengo continuar brigando por tudo. Você também concorda, né, Renato?
Claro, a tendência era essa. Óbvio, não havia motivo para você imaginar que o trabalho do Jorge Jesus, depois daquele ano espetacular, ia desabar. Claro, podia ser que o Flamengo não continuasse a ganhar tudo como ele estava ganhando. Mas coisas importantes ele continuaria ganhando, com certeza. O elenco ainda é. Basta lembrar que esse elenco, passando pelas mãos do Domenech Torrent e do Rogério Ceni, ainda foi campeão brasileiro em 2020. Então, é bastante provável que o Jorge Jesus ainda tivesse ganhado muita coisa se tivesse permanecido aqui. Mas aí, de fato, a gente entra no terreno do si, e o terreno do si é complicado. Ô Danilo, o Renato já tinha falado isso, mas o Admilson Júnior tá falando aqui de novo. O Flamengo de 2019 mudou o futebol brasileiro, você concorda? Não, eu concordo. Não tem, assim, para mim, se você falar o time mais marcante e o que mais mudou, eu concordo. O time de 2019 do Flamengo, o trabalho, é o mais marcante, é o que mais a gente vai lembrar por mais tempo e tal, vai falar, vai poder lembrar de bons jogos. Esse número de 4 derrotas é realmente impressionante, né? Acho que o melhor ano do Abel, ele teve 6 ou 7 derrotas, não vou lembrar agora. O que faz a gente conseguir colocar os dois numa prateleira parecida e ter essa discussão é porque o Abel ficou 3 anos e 3 anos ganhando. E quando você fica 3 anos ganhando e agora você vai para o 4º ano e ganhando títulos relevantes, né? Não é ganhando Paulista, Supercopa só, não. Ganhando Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim. Completou a tabela toda. Assim como o Jorge Jesus, o Flamengo do Jorge Jesus, que levou um bom jogo com o Liverpool, o Palmeiras fez um jogo ok com o Chelsea também, dadas as diferenças de investimento e tudo mais. O Palmeiras conseguiu levar um jogo para prorrogação com o Chelsea, perdeu ali num pênalti, enfim. Então a gente consegue fazer essa comparação porque o Abel ele conseguiu ficar 3 anos vencendo, e isso no Brasil é muito raro, né? Na verdade, a gente vai ter pouquíssimos times que ficam por 3, 4 anos vencendo de uma forma constante, como o Abel Ferreira fez com o Palmeiras. Agora, o Flamengo de 2019 do Jorge Jesus, para eu votar, eu não vou ser clubista a esse ponto aqui também, não. O Flamengo de Jorge Jesus de 2019, considerando um trabalho, realmente mudou, um negócio marcante, e o jeito de jogar era realmente encantador. Era muito diferente. Não tem, para mim, nessa enquete não tem problema nenhum. Eu voto no Flamengo de Jorge Jesus. A minha grande questão é que se eu tiver que escolher um projeto, um trabalho, aí eu fico com o Abel, porque eu tenho mais certeza da regularidade do Abel do que o que o Jorge Jesus fez em 1 ano, ou, para provocar o Renato, 8 meses. Não sabe contar, tem isso, gente. Tem gente que não sabe contar. O cara conta 12 meses e diz 1 ano. Então, 18 meses. O problema é esse. Agora, quer saber o seguinte: o Abel fica mesmo, Danilo? Você já tem essa certeza? Tudo que eu tenho de informação até agora é que fica, e que inclusive ele está lá acabando com a paciência de todo mundo da diretoria, enchendo o saco para o Palmeiras continuar atrás do Cauli. Seria para mim surpresa ele tá enchendo o saco do Palmeiras para continuar atrás do Cauli e amanhã ou depois comunicar que tá fora, não sei. Se ele tivesse já com a cabeça no Catar, ele acho que não estaria nessa pilha toda insistindo pela contratação de mais um jogador. Verdade. Agora, se o Fluminense ganhar o Mundial de Clubes amanhã, já ganhou o Carioca e a Libertadores, que patamar que vai ficar, Renato? Não, aí vai entrar no patamar dos campeões mundiais, que o Palmeiras não tem, né? Infelizmente, pois é. Mas, enfim, vai entrar no patamar de São Paulo, de Flamengo, de Internacional, de Grêmio. E eu diria até que ele entra uma situação privilegiada, porque ele está derrotando o Manchester City, né? Ainda que o Manchester City esteja sem 3 jogadores importantíssimos, 2 deles os melhores do time, né? O De Bruyne e o Haaland, mas o Doku também é um jogador importante, né? Mas não interessa, né? Terá derrotado o Manchester City do Pep Guardiola. Isso vai ganhar um peso gigantesco. Gigantesco, não tenho a menor dúvida. Eu só acho que isso é muito pouco provável. Eu diria que, apesar dos desfalques, eu vejo o Manchester City bem favorito ainda. Mas se ganhar, vamos fingir que a gente está fazendo essa enquete no sábado, pós-jogo, Fluminense campeão, Perrone. Você votaria em quem? Como time mais marcante? Assim,
Só para ser chato, eu diria que assim, precisa ver como é que vai ser o jogo, né? Se vai ganhar nos pênaltis, como é que vai ser. Mas deixando a chatice de lado, eu acho que eu votaria no Fluminense, porque vai ser uma coisa marcante. Porque a América do Sul voltaria a ganhar um título mundial, né? O Brasil voltaria a ganhar um título mundial de clubes depois do Corinthians de 2012, contra um timaço, um time histórico, que é o time do City, do Guardiola. Então, eu acho que aí claro que você teria que ver os detalhes do jogo, como foi o jogo. Mas vamos imaginar aqui que ganhou de, 1-0 no tempo normal. Eu acho que tem grande chance de eu votar no Fluminense. Já quero saber a resposta do Danilo para essa enquete, mas a gente vai colocar na nossa conversa agora o Alexandre Araújo, nosso repórter, está cobrindo ao vivo o Mundial de Clubes, para falar como é. Ih, ele ainda não entrou ainda. Ele está chegando, me empolguei. Daqui a pouco ele vem. Pode responder, Danilo. Não, se o Fluminense ganha Mundial, para mim, acaba a discussão. Não teria discussão, aí o Fluminense do Diniz fica mais marcante do que o do Flamengo do Jorge Jesus e mais marcante do que o Palmeiras do Abel, que seria um Mundial absurdo. Ganhar do Manchester City é um negócio realmente surreal, do Guardiola e tudo mais. Seria uma marca absurda, e aí, para mim, historicamente, a gente ia lembrar, lógico, ia lembrar do Jorge Jesus, ia lembrar do Abel, mas aí o Diniz, esse Fluminense do Diniz ia ficar marcado, ia ter, que nem o Flamengo tem a música em dezembro de 81, eles iam fazer a música em dezembro de 23 também, porque ia ser uma vitória marcante. Assim, eu acho muito difícil também, pode acontecer, claro, no futebol acontece, mas o negócio seria surreal, e aí minha voto, imaginando que a gente está aqui sábado de manhã, no pós-jogo com o Fluminense campeão, eu estaria votando no Fluminense, porque ganhar o Mundial em cima do City seria algo que nem Jesus nem Abel fizeram. Qual?